Refletiu a luz divina com todo o seu esplendor, vem do reino de Oxalá, onde há paz e amor, luz que refletiu na terra, luz que refletiu no mar, luz que veio de Aruanda para tudo iluminar. A Umbanda é paz e amor, é um mundo cheio de luz, é a força que nos dá vida e a grandeza nos conduz. Avante, filhos de fé, como a nossa lei não há, levando ao mundo inteiro a bandeira de Oxalá, levando ao mundo inteiro a bandeira de Oxalá. Saravá, Umbanda! Aqui o hino da Umbanda, do canal Macumbaria, e na voz belíssima de Juliana Passos, é considerado por muitos uma obra-prima, por sua melodia e letra, trazendo sempre as lágrimas quem canta e escuta. Para falar dele, precisamos conhecer um pouco mais sua história, bem como a de seus compositores. O compositor da letra do hino da Umbanda foi José Manuel Alves, mais conhecido por J.M. Alves ou simplesmente Manuel Alves. Ele nasceu ao norte de Portugal, na cidade de fronteira com a Espanha, chamada Monção, no dia 5 de agosto de 1907. Com 12 anos, tocava clarinete na banda Tangilense, em sua terra natal. Aos 22, veio para o Brasil, morando em São Paulo. Logo em seguida, veio a servir na Força Pública, que nessa época compunha as corporações do Exército que protegiam as províncias, o que mais tarde deu origem à PM, a Polícia Militar, que conhecemos hoje em dia. Nela, aposentou-se com soldo de capitão. Manuel Alves foi um compositor talentoso nesses tempos, com mais de 100 músicas de vários gêneros, como marchinhas, polcas, xotes, baiões e assim por diante, com várias composições em animadas marchas e dobrados para bandas marciais ou escolares, cujas melodias já ouvimos alguma vez. Outras composições foram gravadas por famosos cantores da época, desde meados de 1955. Lembremos de Alecrim da Beira d'Água com as irmãs Galvão. Não se corta com machado, se corta com canivete, do bolso do namorado. Alecrim da beira d'água, não se corta com machado, se corta com canivete, do bolso do namorado. Farrapo Mano, em parceria com Arlindo Pinto. Cigana, nas vozes de Caçula e Marinheiro. Grupo Piratininga, Osni Silva, Carlos Antunes, Carlos Gonzaga, Enio Santos e Juanita Cavalcante. Fez várias parcerias com muitos compositores, mas o grande sucesso veio em 1956 com o dobrado Quarto Centenário em homenagem aos 400 anos da cidade de São Paulo, ao lado de Mariuzan, obtendo grande sucesso. Fala-se que José Manuel Alves teria nascido cego ou teria alguma deficiência visual. Ninguém sabe ao certo, mas por esse problema ou pela depressão de sua esposa, ao perderem sua única filha, chegou ao terreiro de Zélio Fernandino de Moraes,
tendo conversado com o caboclo das 7 encruzilhadas. Não precisamos dizer que a religião o apaixonou, tendo apresentado mais tarde uma composição que foi aprovada pela entidade. No segundo Congresso de Umbanda, em 1961, foi apresentada a música Refletiu a Luz Divina. Em 1976, ela se tornou oficialmente o hino da Umbanda. O compositor apenas exigiu que ela fosse cantada com a mão sobre o coração, sem repetições, à semelhança de sua partitura. Lembramos também que o hino da Umbanda não foi a única composição de Manuel Alves para a nossa religião, mas também compôs muitos pontos para nossos terreiros, cantados e interpretados por vários cantores. A melodia do hino da Umbanda foi composta por Dalmo da Trindade Reis, maestro-tenente do grande conjunto da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Igualmente talentoso compositor, com livros da década de 60 de fanfarras para bandas marciais. Infelizmente dele, temos muito pouca bibliografia. Gostou? Dê like, compartilhe em suas redes sociais. Semana que vem, novos vídeos. Muito obrigada por estar conosco.